e Hudson, Hernanes ali no meio, Everton, Elinho, Jardine dando muito espaço para o Elinho. Há quem diga que se Elinho continuar evoluindo o futebol, não vai ficar esse ano inteiro no São Paulo, não. E Pablo no comando de ataque. Esse é o São Paulo que começa o jogo contra o Eintracht Frankfurt. Depois vai mudar tudo, né? Segundo tempo. Muda, exatamente, isso. Esse é o caminho do São Paulo até a Libertadores, até o primeiro jogo, que já é eliminatório contra o Tajeres. Pega hoje o Eintracht Frankfurt e no dia 12, portanto daqui a 2 dias, né? Já enfrenta o Ajax. Ajax que é o adversário do Flamengo, tá? Aí pelo Campeonato Paulista são 5 jogos. Mirassol, Novo Horizontino, o Clássico contra o Santos, Guarani e São Bento. Ou seja, o São Paulo tem 7 jogos até a Libertadores. 2 amistosos, né? E 5 jogos já pelo Campeonato Paulista. A questão é, não tem nenhum desses jogos até a Libertadores, dá para você olhar, falar assim, não, aqui tudo bem, pega leve, aqui segura um pouquinho. Todos os jogos já são à vera em virtude justamente daquele confronto pela Libertadores da América. Não tem tempo para descansar. O Jardine, por exemplo, não pode se dar o direito de piscar, perder um jogo. Tem que ser. Já vai ter pressão. Forma. Além disso, você conta que do lado dele, quando ele olhar assim, tem Wagner Mancini ali, né? Você está batendo nessa tecla, né? Mas você está batendo diariamente nessa tecla, né? A hora que... Bom, a hora que isso acontecer não é um desejo, tá? Mas, não, mas tô falando, você escutou o Wagner Mancini falar assim, aposentei, sou mais treinador... Não, isso não. Não. Então. O Jardine tem, do primeiro jogo, que seria hoje, até o jogo da Libertadores, ele tem que encontrar o time mais rápido possível e, quando encontrar, dar o entrosamento necessário para ele. Fato. É isso. Ele não tem, diferentemente, por exemplo, do Flamengo, de outras equipes, ele não tem esse tempo. E lembrando que, entre aspas, tá? Entre aspas, vou colocar entre aspas, ele precisa provar. Se fosse um treinador consagrado, com um currículo, com um negócio... Não, é porque às vezes a gente fala alguma coisa, as pessoas acham que é tom de menosprezo, não é isso. O contexto do estadual para ele é completamente diferente, né? Entendeu? Porque é manutenção do trabalho. É o Carille. O Carille de 2017. Ele vive a situação do Carille. O Carille, conversando com o Carille uma vez, ele falou assim, se eu não ganhasse o estadual, eu estava fora. E levando em conta que o Carille não tinha... O Corinthians não tinha contratado quem o São Paulo contratou. E a necessidade de resposta. Pô, você está com o Hernanes, eu trouxe o Hernanes. A gente deu o Pablo, a gente deu o Hernanes. Tem tudo, a gente fechou o elenco, veio o Léo. O ano passado, quando ele assumiu, ele... E aí, até fiz essa crítica. Para não expor, né? Porque ele falou demais. Ele assumiu, o Aguirre caiu num dia, no outro dia ele já estava falando que com esse elenco ele fazia o time jogar melhor, que tinha que jogar melhor. Calma, e ele não fez. Entendeu? Então, assim, tem que ter um pouquinho mais de calma agora. Alguém, e aí, talvez o Wagner Mancini, para... Calma, não fala, deixa que eu falo, deixa que a gente toma frente da situação, se concentre apenas no seu trabalho, porque você vai ser cobrado por isso. Né? Para ele poder ter porque se ele se preocupar, e é a questão de dividir as atenções, se ele se preocupar com as críticas externas, ele vai acabar se perdendo. Ele tem que se preocupar com o trabalho dele. Aqui, ó, vou fazer o meu trabalho, vou tirar o máximo dos meus jogadores para poder ter o resultado mais rápido possível para mim. Mas a imprensa não vai ser peneirado para ele em determinadas situações. Ele mesmo vai saber, porque é um cara dentro do futebol experiente, porque já viveu várias situações nas categorias de base. É diferente, mas muito próxima daquilo que se vive no profissional, mas focar no trabalho dele. Porque se ele ficar prestando atenção e ter que ficar dando muita satisfação e também bater no peito, eu faço, eu sou isso, aquilo, já vai chamar uma responsabilidade que não tem necessidade. Já vai ter problema. André, você ia comentar? Esse contexto do estadual para ele é diferente, pode significar manutenção no trabalho, mas nem para isso ele tem tempo. Em relação à pré-temporada, a situação dele é muito mais complicada do que a do Abel, por exemplo, mas muito mais, porque ele tem jogos decisivos de fases preliminares da Copa Libertadores e a temporada do São Paulo não pode começar com uma frustração que seria a não classificação. Já seria, diante de tudo
que vem acontecendo no São Paulo nos últimos anos, a questão do único título ser Copa Sul-Americana em 2012, não ganhar estadual há muitos anos, a minha opinião em relação ao campeonato estadual para qualquer clube é a mesma. Não deveria ser cobrado, o período deveria ser utilizado como pré-temporada. A opinião de muita gente no futebol é que não é essa. Porque o campeonato estadual serve para interromper trabalhos. Para isso serve. Né? Então, o Jardine tem menos tempo do que os outros para apresentar um resultado em termos de trabalho que é muito mais urgente, por causa de decisões que se apresentam muito cedo no calendário, e ainda tem o campeonato estadual que vai ser cobrado dele por causa das contratações que o São Paulo fez e por essa situação que eu acabei de falar. O São Paulo, como você disse, está devendo conquistas. Né? Não que ganhar o estadual faça o torcedor São Paulino, ao final do ano de 2019, erguer as mãos aos céus e dizer o campeão voltou, né? Algo que é comum aí no futebol. Mas o Jardine vai viver dessas decisões. Até que ponto tropeços ali no Paulista, naqueles 5 jogos e tal, pode aumentar ainda mais a pressão para o Jardine? Cara, eu acho que já terminou o ano pressionado. Já vi muita gente fritando ele com 5 jogos. E algo que o André falou, que isso fica muito na minha cabeça, que ele não trabalhou, não teve trabalho do Jardine, que ele preparou o time para jogos. Inclusive fez jogos que não ganhou até com bom desempenho. Eu acho que se tem uma palavra que existe é paciência, não teve. Não vai ter paciência. Eu acho que o que a gente falou do Flamengo, de entender que esses primeiros passos são para chegar em algo maior, chegar em uma situação maior, para o Jardine é muito mais urgente. E aí eu tenho um pouco de curiosidade em como ele vai lidar com esse momento de pressão e na formulação do trabalho. Porque os times do Jardine são equipes agressivas, ofensivas. Ele é um dos caras que a gente tem muita referência de treinamento, a gente recebe muito vídeo. Eu gosto dessa parte do futebol. E ele é um dos caras que no Brasil, se conversar com um treinador de base e até treinador de profissional, é um dos caras que é mais elogiado. A questão é, como que ele vai lidar com essa urgência? Ele vai querer, ele vai conseguir em algum momento abrir mão um pouco de alguns pontos do modelo de jogo dele que, quando atingem o ápice, quando chegam num resultado muito, muito grande, é um jogo muito legal de se ver e é competitivo. Ele vai entrar um pouco nessa onda dos treinadores mais jovens que, às vezes, precisam abrir um pouco mão do que realmente enxerga para o futuro, para ele no momento conseguir o resultado, que eu acho que foi o que o Carille fez no começo no Corinthians, organizou atrás. O Carille tem muito da escola de Tite, de Mano, de entender que a construção e o processo de uma equipe começa lá atrás. Primeiro, segurança. Uma defesa forte já te dá metade do caminho para não perder, para pelo menos empatar. Isso é algo que a gente escutava lá no dia a dia quando eu estava lá. Então, a questão do Jardine é essa. Como que ele vai formular o trabalho? A gente fala às vezes com o Edu Afonso, ele cobra muito pressão na bola, ele está muito participativo. Os treinamentos do Jardine são muito bons. Mas a minha dúvida é se o elenco vai ter tempo para assimilar e absorver tudo isso para que fique natural. Eu acho que é muito legal a gente pegar em pré-temporada, o Fantasport que vai estar assistindo, é você começar a enxergar como alguns movimentos e algumas trocas de passe, elas não são naturais ainda. Os jogadores ainda estão pegando, porque não é só entrosamento, e isso entra no entrosamento, é entender o momento que um quer a bola no espaço ou quer a bola no pé, é tudo isso. Então a minha dúvida é, torço muito para que o Jardine consiga desenvolver um trabalho, porque é um treinador que eu acho que pode trazer aqui para o Brasil diversidade de ideia de jogo, que eu acho que hoje no Brasil a gente precisa, e aí não é questão de esse é bom, esse é ruim, esse é certo, esse é errado. É questão de diversidade, de ter um futebol mais rico. Eu acredito que ele é um treinador que pode fazer isso. Agora, o caminho que ele vai usar, eu acho que é muito estratégico. Eu acho que o São Paulo hoje vive um momento de limite. Ele tem que ser muito cirúrgico no planejamento, nas decisões, no que ele está treinando, no pouco tempo que ele tem, porque o tempo é minúsculo, porque a gente não vai. O torcedor São Paulino, o São Paulo pode chegar bem contra o Tadieres, tudo, mas eu não acho que o São Paulo vai chegar pronto contra o Tadieres. Acho que o São Paulo pode chegar competitivo. Pronto, não. Eu te pergunto, qual Afonso... time brasileiro chega pronto para esse tipo de confronto logo no começo do ano? Não, com os estaduais e com a pré-temporada, difícil. Então. É difícil. Sem a pré-temporada? Difícil. O Edu Afonso nos trouxe uma vez, ele falando aqui, relatou que o Jardine
gritou, né? Falou com o Diego Souza, ó, Diego, desse jeito você vai ter problema, hein? Desse jeito vai ser difícil de jogar. Falou essa semana. Falou. Então, já dá para perceber que o recado já está sendo dado, né? Eu acho que isso é importante, ele passar para os jogadores entenderem que ele não é mais o jovem da comissão permanente, que agora ele é o treinador. Isso é fundamental. E ele precisa ter esse controle. O Wagner Mancini, Raí, tem que estar presente nesse momento. Tem que estar... Eu acho que até comprar um pouco a briga, mas o treinador fala, vem cá, orientação. Cuidado no que você vai falar, não cai. Faz parte do trabalho jornalístico o jornalista, né, perguntar e com uma pergunta tentar tirar algo interessante ou algo provocativo, não sei, talvez, dependendo do contexto do jogo. E aí ele vem cá, calma, não é assim. Isso é muito importante para ele não se perder. Ele não falar muito e depois chegar na hora do jogo, nós entendemos e enxergamos outra coisa. Eu falo porque o ano passado ele cometeu esse erro. Sim. E agora é só treinar. A diferença dele pro Carille, no comparativo com a situação do Carille... Ó, a Arrascaeta chegando, gente. Vamos lá, ó. Arrascaeta aparecendo lá no aeroporto. Vamos ver se a Débora pega uma palavrinha dele. Arrascaeta, por favor. É melhor você voltar, porque ele não deu nem bola. Passou a Arrascaeta! Pelo menos a gente conseguiu registrar, né? Porque vocês estavam falando, eu estava de olho aqui. Passa um, passa outro.